Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: como viver uma vida feliz em mundo em completa agitação, insegurança e descrença. Acredito que o tema felicidade é um dos mais discutidos atualmente, não apenas em nossos lares, mas em nossas empresas, em nossas universidades, na sociedade de um modo geral. Há 2 anos atrás, aproximadamente, uma das aulas que mais fazia sucesso nas universidades americanas era esta que tratava do tema a felicidade. Muitas vezes nós pensamos que a felicidade é consequência do nosso sucesso profissional, da quantidade de dinheiro que armazenamos, da casa maravilhosa em que moramos, do carro luxuoso que dirigimos, das viagens exóticas que empreendemos a lugares diferentes, entre tantas e tantas outras coisas. Mas deixe-me adverti-lo sobre esta matéria. A felicidade não depende de nada disso. Muito pelo contrário. O dinheiro, o progresso, o sucesso, a sua fortuna pessoal, ela depende da felicidade e não ao contrário. Então nós estamos invertendo os valores. De qualquer maneira, em sociedade insegura, em sociedade descrente, totalmente materialista, totalmente desumana, totalmente em conflito com as leis da natureza. E como eu costumo dizer, citando o grande filósofo, o grande teólogo, o grande organista Albert Schweitzer, o homem que não aprende a respeitar o menor ser humano na face da terra, seja ele animal ou vegetal, ele jamais aprenderá a amar o seu próximo. Mas de qualquer maneira, nós temos o dever, a obrigação de fazer com que a felicidade brote de dentro para fora e não de fora para dentro. Como eu digo para todos os meus clientes, a felicidade é uma porta que se abre de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas como viver uma vida feliz? Eu acho que uma das maneiras de você ter uma vida feliz é você viver sem a preocupação de dar satisfação às pessoas sobre a sua vida, o seu estilo de vida. Viva a sua vida. Cada pessoa deve viver a sua vida, à sua maneira, o seu estilo e à luz de seus objetivos e propósito de vida. Quando você se desvia desse parâmetro, você entra em crise, e não apenas em crise, mas você pode chegar até mesmo à depressão. 2. Seja você mesmo em qualquer circunstância ou em qualquer situação. Como já dissemos inúmeras vezes, não existem 2 pessoas iguais a você. Você pode até se vestir como a outra pessoa. Você pode até andar como a outra pessoa, se pentear como a outra pessoa, trabalhar como a outra pessoa. Mas você nunca será igual a ela e ela a você. Portanto, você tem de respeitar a sua individualidade, a sua personalidade, as suas características de personalidade. 3º lugar, nunca se compare a ninguém. Muito cedo na vida, meu pai me ensinou que eu jamais deveria
me comparar a alguém. E quando eu perguntei por quê, ele disse, porque não existem dois Gutenbergs, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque se você olhar para cima, você vai encontrar pessoas que estão muito distantes de seu nível social, de seu nível acadêmico, de seu nível de conhecimento. Mas se você olhar para baixo, você vai encontrar uma multidão inferior a estes critérios que aqui eu lhe declaro. Em quarto lugar, aprenda a viver com as adversidades. Às vezes eu tenho o hábito de, uma vez por outra, entrar no YouTube para ver o que alguns ou determinados pastores da igreja protestante estão pregando. E quando você os escuta, parece que eles dizem que é possível você viver no céu 24 horas por dia. Você não vai ter tristeza, você não vai ter momentos de adversidade, de tribulações, de mau humor, disso ou daquilo outro. Isso não é verdade. É tanto que o próprio Cristo disse aos seus discípulos que ele não prometia um mar de rosa para eles, mas aqueles que o quisessem segui-lo deveriam tomar a sua cruz e segui-lo. E hoje o que é que você escuta? Pregadores pregando a prosperidade e a riqueza logo ali. E dificilmente eles falam sobre a necessidade do trabalho duro, do uso da inteligência, do preparo acadêmico, da aquisição de novos conhecimentos, etc, etc, etc. Então, se você quiser avançar na vida, aprenda a viver com a adversidade. Aprenda a viver com a adversidade. Recentemente eu estava conversando com um cliente meu e ele estava chorando quando eu liguei para ele para fazermos o nosso encontro semanal. E ele disse: Gutenberg, eu não gostaria de conversar com você hoje. E eu disse: por quê? Ele disse: porque ontem eu tive uma noite muito ruim. A minha esposa disse que não queria mais viver comigo. E eu estou casado há 1 ano apenas. E eu perguntei por quê. Ele declarou o motivo. E eu disse: tenha paciência. Tenha paciência, dê um tempo. A mulher, quando ela fica nessa situação de desespero, ela diz coisas que depois ela se arrepende. No outro dia, segundo ele, mandou um buquê de flores para ela. E ela mandou uma mensagem dizendo que não tinha interesse em receber aquelas flores e as tinha dado para a colega sua no seu trabalho. Eu liguei para ele ontem à noite para saber como ele tinha passado o dia e ele me disse: Gutenberg, minha esposa voltou para casa e parece que nós vamos continuar vivendo juntos. Nós vamos fazer terapia de casal. Aí eu aproveitei e disse para ele: entre no YouTube e veja o discurso de um elemento por nome Josué de Castro sobre como ter um casamento de sucesso. Hoje de manhã, sábado, hora em que estou gravando, eu recebi uma mensagem dele, super feliz da vida. As adversidades não duram para sempre. As nossas intrigas familiares não duram para sempre. O nosso desemprego não dura para sempre. Os nossos infortúnios não duram para sempre. É preciso que nós tiremos proveito das adversidades, das dificuldades, das circunstâncias difíceis da vida, para fortalecermos o nosso caráter, a nossa personalidade e ganharmos consciência. Porque, como eu sempre digo para os meus clientes, citando uma das epístolas do apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E também, citando a sabedoria judaica, eu digo: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sim, você tem de fazer a sua parte. Você tem de fazer a sua parte, se você quiser viver bem e feliz. Outra coisa importante que eu acho nesse sentido é quando você aprende, no seio de um temporal, ou até mesmo na abundância, você dizer
como dizem os norte-americanos, it's enough. Isto é o suficiente. Eu aprendi esta expressão com um grande investidor americano quando li o seu livro com o título It's Enough. Ele estava participando de um jantar quando um bilionário americano, conversando com ele, disse: olhe quem está ao teu lado. Este homem é um dos homens mais ricos da América. E ele olhou, ele, investidor, olhou para esta pessoa, para o seu colega, ele disse: eu aprendi a dizer it's enough. Eu não vou mais perseguir a riqueza. Muito bom. Uma outra questão importante é você aprender a nunca reclamar da sua sorte. Não existe sorte. A sorte é trabalho duro. A sorte é você tomar decisões sábias. A sorte é você se preparar. A sorte é você ter foco, determinação, resiliência para cumprir a sua missão. Se você mantiver a sua mente focada nessas questões, você será um homem de sorte. Eu gosto muito de ler biografias. E quanto mais eu leio biografias, mais esta convicção se fortalece no sentido de que não existe sorte, existe preparo. Existe preparo, trabalho duro e decisões sábias. Sétimo, e esta é uma questão extremamente interessante. Se você é uma pessoa feliz, você tornar-se-á mais feliz ainda se você fizer os outros felizes. Naturalmente que isso parece uma contradição quando eu digo que as coisas externas não te fazem felizes. Mas é possível que você, por meio do seu exemplo, do seu testemunho, de uma palavra amiga, da citação de um pensamento, da recomendação de um livro, de um seminário, de um curso, você possa transformar vidas. Transformar vidas. Hoje eu tenho um grande amigo. Quando eu digo assim um grande amigo é porque ele está na Itália. Eu fiz o trabalho dele de recolocação. Ele passou por um momento muito difícil no último ano. E nesta semana que está terminando, eu recebi um e-mail dele muito bonito. E ao ler eu confesso a você, eu não segurei as minhas lágrimas. E ele disse para mim: Gutenberg, eu tive um ano muito difícil em 2021. Você salvou a minha vida. Você foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho e eu pudesse sobreviver. Este executivo é um grande amigo e me tornei ainda mais amigo dele com as suas palavras tão generosas. Sim, eu, você, todos nós podemos fazer melhor a fim de fazermos com que possamos transformar este oceano de dificuldades, de tristezas, de desespero, de desemprego, entre tantas outras infortúnios da vida, num lugar melhor e mais feliz para se viver. Viva feliz e faça os outros felizes também. Eu agora quero chamar a sua atenção para livros que publiquei, que gostaria que você adquirisse-os e lesse-os. O primeiro deles, e este aqui é aquele que pode produzir problemas para a sua carreira, chama-se As Vulnerabilidades de um Profissional. Leia esse livro, leia o seu livro. 2. Guia de Sobrevivência Corporativa. Este é um livro que vai lhe ensinar o beabá da sua recolocação. E este terceiro, Fui Contratado, e agora, é aquele que lhe ensina como você se conduzir no seu primeiro dia de trabalho. Porque certamente o seu primeiro dia de trabalho é o mais importante de sua nova caminhada, de seu novo ciclo de carreira. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores,
www.gutenberg.com.br. E se você quiser obter maiores informações sobre a nossa empresa, envie-nos um e-mail, contato@gutenberg.com.br, e eu terei o maior prazer em responder e conversar com você sobre a sua necessidade. Se você gosta dos meus clipes, dos assuntos que aqui trato, eu peço para que você recomende aos seus colegas, porque na verdade, como sempre digo, esses meus trabalhos são feitos para ajudá-lo, para orientá-lo, para fazer com que a sua carreira se fortaleça a cada dia e que a cada dia você seja mais feliz. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!